Galera do ensino médio, pré-vestibulares, concursos civis e militares, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Multifis 10.0. Professor Saulo aqui de volta com questões novas selecionadas, fugindo um pouco agora do mundo militar, indo mais para o mundo civil, trazendo a questão dessa vez de física, da parte da prova de física e exatas do Enem. Enem, essa questão foi de 2022, um ano após a entrada, quer dizer, do meu ano de entrada na graduação, e parece que essa prova ela veio um pouquinho mais acessível do que o ano que eu tinha feito antes de entrar na faculdade. Questão essa que é de física novamente e também falando de física 3. A parte de eletricidade e especificamente de magnetismo. Olha só, o físico Hans C. Oersted, o nome desse cara realmente é difícil, observou que um fio transportando corrente elétrica produz um campo magnético. A presença do campo magnético foi verificada ao aproximar uma bússola de um fio conduzindo corrente elétrica de um fio conduzindo corrente elétrica. A figura ilustra um fio percorrido por uma corrente elétrica I constante e com sentido para cima. Os pontos A, B e C estão num plano transversal e equidistantes do fio. Em cada ponto foi colocada uma bússola. Considerando apenas o campo magnético por causa da corrente I, as respectivas configurações das bússolas no ponto A, B e C serão. Olha só que coisa bastante interessante, né? Isso foi datado de mais ou menos, se não me falha a memória, isso é século XVIII, mais ou menos. É uma questão interessante, trata de campo magnético gerado por um fio retilíneo, por um fio condutor de eletricidade. E novamente, né, voltando àquela parte da física que estuda os efeitos produzidos por cargas elétricas em movimento, e dessa vez num fio. Aí existe uma série de alternativas que a questão propõe, que vai de A a E, certo? Desse jeito nós vamos acabar fazendo o seguinte. Galera, quando a gente pega um fio retilíneo, vamos fazer a representação desse fio nisso aqui, nesse objeto que tem aqui em casa, vai ser o seguinte: quando a gente tem um fio e dentro desse fio tem várias cargas elétricas em movimento, o que isso vai acontecer? No magnetismo ou eletromagnetismo, o que a gente tem? O eletromagnetismo ele tem duas passagens, dois objetos de estudo em relação à sua área. Tem o caso de eletrostática e eletrodinâmica. Nesse caso, por ser um fio condutor de eletricidade, a gente vai trabalhar muito mais com cargas elétricas em movimento. E quais são os efeitos produzidos por essas cargas? Quando um fio, nesse caso um fio retilíneo, ele está sofrendo a passagem de uma corrente elétrica, o que vai acontecer? Esse fio ele vai produzir um campo magnético em redor de alguns pontos equidistantes ou não no meio ao qual ele está inserido. Beleza. Já que nesse fio e os pontos A, B e C eles estão equidistantes e transversais a um plano, e repara só, a minha mão representa um plano e no local onde a minha mão está inserido, existem pontos que estão sofrendo a ação desse campo magnético gerado por essas cargas dentro desse fio. O que vai acontecer? Exatamente por esse fio cargas elétricas estão em movimento dentro desse fio,
essa corrente elétrica ela vai gerar um campo magnético. E olha só, usando a regra da mão direita, o que a gente vai fazer? O meu dedão, o meu polegar, ele vai representar o sentido da corrente elétrica que está percorrendo esse fio. E olha só, é esse sentido aqui. Beleza. O meu polegar representando a corrente elétrica e os meus outros dedos representarão a direção onde o campo magnético está apontando. E nesse caso, está apontando nesse sentido em que os meus outros 4 dedos estão indo. Certo. Existe uma parte da Física 3 também que mexe com bússolas ou ímãs, que vai dizer o seguinte: quando a gente tem campos magnéticos induzidos, se a gente colocar um ímã em pontos que estejam sofrendo a ação de campos magnéticos, e nesse caso num fio, essas linhas de indução serão as principais responsáveis pelo apontamento do polo norte desse ímã. Certo? E olha só, como eu tinha dito, pela regra da mão direita, o meu polegar ele vai acabar apontando para a direção da corrente elétrica. E os outros dedos apontarão a direção do campo magnético. E já que nós estamos procurando saber qual é a direção da bússola nesses 3 pontos, vai acabar que nós teremos essa configuração. Sentido da corrente para cima, linhas de indução magnética para esse sentido. Certo. Essas setas que a gente vai desenhar agora, que vão aparecer nesse caso, será o sentido das linhas de indução magnética. Que é representado por B. E olha só, por consequência desse sentido desse campo magnético, o polo norte ele vai apontar exatamente para onde essas linhas de indução magnética estão apontando. Nesse sentido, se a gente colocar a bússola nesses 3 pontos, qual vai ser a configuração desse campo da bússola nesses 3 pontos? Vai acontecer isso aqui, né, gente? O polo norte da bússola vai sempre apontar no mesmo sentido da seta. E o polo sul sempre no sentido contrário. Olha só que maneiro. Perdão, esse polo sul ele aqui é apagado. Para fazer a diferenciação. Ou seja, é essa a configuração em que as bússolas estarão nos pontos A, B e C. Isso dá o gabarito da prova de letra D. É uma questão considerada fácil. Você tinha que fazer a leitura dela e fazer a regra da mão direita puramente. E fazer a configuração do ímã da bússola nesses 3 pontos. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido acima de tudo. Se isso aconteceu, curte, comenta, compartilha, se inscreve. Mais conteúdos estão por vir. Estou pretendendo gravar também a parte de mecânica, matemática e outros vídeos relacionados a conteúdos como esse ou não. Tamo junto, valeu!